aí, torcedor cruzmaltino, mais uma resenha bacana chegando para você no canal Detetives Vascaínos. Eu espero que estejam gostando de todos os papos que tenho feito. O objetivo é sempre aproximar você de todos que fizeram história no Vasco da Gama. Isso é muito importante. E já te peço aquele like aqui embaixo para esse trabalho ficar cada vez mais fortalecido. Bom, o nosso entrevistado de hoje era o camisa 10 da geração mais vitoriosa do Vasco, a única que conquistou a Copinha em 1992 e que trouxe para o futebol grandes talentos. Estou falando do ex-meia Vitor Gomes. Vitor, prazer muito grande receber aqui você, meu amigo. Prazer, Marcos. Parabéns aí pelo seu trabalho. É muito bom a gente sempre falar, né, da nossa carreira, do nosso Vasco. Um grande abraço a toda a torcida vascaína que nos acompanha aí. Vamos lá. Vitor, vamos começar falando das coisas boas, né, da sua carreira de futebol, né, que apesar de curta, foi intensa. Como é que foi para você defender o seu time de coração, que é o Vasco da Gama? Foi até uma coisa muito engraçada, né? Porque eu sou aqui de Cabo Frio, voltei a morar aqui na minha cidade natal e eu jogava futsal aqui e jogava campo também, né? Então, com 13 para 14 anos, aconteceu um torneio de futsal aqui, onde veio Flamengo, Fluminense, Canto do Rio e o Tamoio, que é o clube aqui da cidade que eu jogava. E aí eu arrebentei contra o Flamengo e contra o Fluminense, né? E aí recebi o convite para ir jogar no Fluminense. E o treinador do Fluminense chegou para mim e falou assim, olha, eu sou treinador do futsal e sou treinador do campo também. Você vai jogar nas duas modalidades lá com a gente. Tem interesse? Eu falei, pô, tenho. Sempre fui vascaíno, né? Minha família toda vascaína, meu pai, grande incentivador. Mas meu sonho era ser jogador de futebol e o Fluminense é uma grande equipe. E aí a notícia correu solta, esse campeonato aconteceu aqui mais para o final do ano, tipo assim, outubro, novembro. E aí começou a notícia correr aqui na cidade que eu ia para o Fluminense. Apareceu um diretor do Vasco que veio passar férias aqui, ficou sabendo que eu ia para o Fluminense, ficou sabendo que eu era vascaíno e falou, pô, tu não quer fazer um teste no Vasco, cara? De repente você passa lá, pô, seu clube do coração. E eu, pô, mas eu já estou aprovado no Fluminense, já está tudo certo para eu ir para lá, já estou aprovado, já vou jogar lá. E tudo. Não, faz um teste, se você não passar, você vai para o Fluminense. Aí eu falei, então tá bom. Marcaram o teste, né? Isso foi em dezembro de 1986. Eu tinha 14 para 15 anos. Aí saí daqui, fui para lá fazer o teste, chegou a cair um temporal, acabou que não teve o treino. E o pessoal do Fluminense me ligando, aí quando é que você vem? Eu falei, não, dá mais um tempinho aí que eu estou resolvendo os problemas, eu queria primeiro treinar no Vasco. Aí na semana seguinte eu fui, treinei, normalmente a avaliação acontecia em 3 treinos, treinamos lá em Éden, Caxias, num campo bem ruim, uma cabeçada, devia ter uns 200 garotos, chegamos lá 8 horas da manhã, fui treinar, já era quase meio-dia, uma lua em dezembro, e aí o treinador, que era o seu Denis, né, Denis Miguel, aliás, um grande abraço para ele aí, foi quem me descobriu tantos talentos aí para o Vasco, falou assim, olha, quem eu falar o nome no final, volta tal dia para treinar, quem eu não falar, está dispensado. Eu treinei, né, arrebentei no treino, treinei lá uns 40 minutos, fiz 2 gols, eu sempre tive uma canhota afiada, batia muito bem na bola, batia falta, tinha feito um gol de falta e um gol que eu entrei tabelando, chutando forte no canto. E aí terminou o treino, né? Eu tô lá esperando, ele falou o nome de todo mundo e não falou meu nome. Eu falei, pô, não é possível. Pô, tem consciência que eu treinei bem, pelo menos para voltar outro dia para treinar. Aí fui meio chateado, né? Que meu sonho era jogar no Vasco, sempre foi. Mas tudo bem, vou pro Fluminense. Fui lá tomar meu banho, tô indo embora. Quando eu tô indo lá no cantinho, ele, ô rapaz, vai para onde? Aí eu falei, não, o senhor não falou meu nome, eu estou indo embora. Não, você está aprovado já. Pode se apresentar segunda-feira em São Januário, levar seus documentos. Aí, pô, aquilo, né, massageou minha alma, né? Porque meu sonho era jogar no Vasco. Só que tinha um problema. Eu sou de Cabo Frio, minha família é daqui. Eu até tinha um tio que morava em Jacarepaguá, mas ficava puxado para eu ir todo dia de Jacarepaguá para lá. Eu falei para ele, olha, eu não sou daqui do Rio. Ah, você é da onde? Eu sou de Cabo Frio e tal. Não, então a gente vai ver para você morar lá em São Januário e tal, não sei o quê. Aí começou a movimentar tudo. Na semana seguinte eu me apresentei em São Januário. E eu ainda era muito garoto, né? 14 para 15 anos. Naquela época só podia dormir lá nos alojamentos quem já estava nos juniores. Então já estava lá morando França, Sorato, William, Carlos Germano.
e eu ainda novinho, fui um dos primeiros, eu e o Bruno Lima, fomos os primeiros a morar lá, ainda uma idade bem baixinha, né, de 14 para 15 anos. Mas fomos lá, começou, cheguei no Vasco, fiquei muito feliz mesmo, né? Para mim foi uma realização de um sonho, de morar dentro de São Januário. Poxa, quanto eu sonhei com isso, né? Aquele sonho de criança. E assim começou a minha trajetória, né? Eu comecei ali no infantil, né? Comigo começou o Pimentel, começou o Alex Pinho, tantos outros grandes valores que infelizmente foram ficando pelo caminho, né? Porque quando a gente chega no infantil, tem um grupo lá de, sei lá, 50, 60. Aí do infantil para o juvenil já sobem 20. Do juvenil para os juniores já sobem 10. Dos juniores para o profissional já sobem 2, 3. A minha geração foi um pouco diferente. Nós, quando subimos 12 ou 13 jogadores, né? O time titular inteiro, mas muito também pelas conquistas, né? Porque nós conquistamos muito, conforme você falou aí no início, né? Foi a geração mais vencedora, nós ganhamos tudo. Infantil, juvenil, juniores, Taça BH, Copa São Paulo, bicampeão estadual de juniores. E atrás de nós veio uma geração muito boa, né? Com Jean, Ian, Jardel. Então, assim, a gente era uma fábrica realmente de talentos, né? A minha geração é a geração do Edmundo, do Valdir, do Leandro Ávila, do Tinho, do Alex Pinho, do Pimentel, do Caetano. Então, uma geração que ganhou tudo, né? E eu ainda cheguei a jogar com alguns jogadores mais velhos, né? Porque tinha apenas na minha frente 2 jogadores que eram seleção, que jogavam muito, que era o William e Bismarck. Eram 2 monstros, 2 jogadores que pegaram todas as seleções de base possíveis e imagináveis, e eu ali esperando a minha oportunidade. Aí, quando o William era convocado para a seleção, eu subia para jogar no juvenil. Quando o Bismarck era convocado para a seleção de juniores, eu subia para jogar nos juniores, mesmo com 16, 17 anos. Então, ainda muito novo, eu joguei com o Carlos Germano, joguei com França, joguei com o Sorato, joguei com essa turma toda, apesar de ser 3, 4 anos mais novo do que essa rapaziada aí. Então, quando eu subi para o profissional em 92, eu já conhecia todo mundo, morei com essa turma toda, a gente morou junto ali no alojamento 6, 7 anos, né? Morei com França, com Tiba, com William, com Sorato, com Carlos Germano, que é um grande amigo que eu tenho, um dos maiores amigos que eu tenho, né? O Leandro Ávila, a gente morou junto, o Leandro Ávila era do Gaúcho, vinha muito aqui para casa quando a gente tinha uma folguinha, a gente vinha aqui para Cabo Frio, porque ele era complicado para ele ir para lá, né? Ele só ia para lá nas férias, final de ano. Então, a gente criou uma amizade muito sólida, né? E até hoje a gente tem essa amizade, a gente hoje, né, com a tecnologia, a gente se aproximou com os grupos aí de WhatsApp, o Valdir é um grande amigo que eu tenho, o Valdir, a gente mantém uma relação muito próxima, está sempre conversando, está sempre trocando ideia. Eu torcia muito para o Valdir continuar no Vasco, ter uma oportunidade melhor como treinador, porque eu sei que ele tem potencial, mas infelizmente as coisas não aconteceram para ele, né, da forma que a gente pensava. Mas, Marcos, é muita história, cara. É papo para perder de vista, porque o que a gente tem de história para contar. É muita história, é uma história bacana, uma trajetória bacana esse início de carreira seu, né? Mas defender o clube de coração, porque é difícil hoje em dia, né? Um jogador, às vezes, conseguir atingir, né? Esse ápice da carreira de defender o clube de coração, né? E você conseguiu, isso já foi um feito para você, né? Então, Pô, sem rapaz, dúvida. isso para mim foi a maior realização da minha vida. Meu pai me levava no Maracanã desde os 3 anos de idade. Eu consegui jogar ao lado do meu ídolo, eu joguei com o Roberto Dinamite. Isso para mim, cara, eu tenho foto com o Roberto Dinamite em campo. Eu ia para o estádio com 10 anos, 11 anos, ficava lá na arquibancada vendo o Vasco Flamengo, o Roberto decidindo, o Vasco campeão, eu lá com meu pai. De repente, no dia que o Roberto, em final de carreira, em 92, eu joguei um jogo do lado dele, tem uma foto do lado dele. Eu ficava assim no vestiário, Marcos, olhando para ele, falei, meu Deus, não é possível. Será que isso é verdade, né? É um sonho, assim, sabe, para uma criança que sonhou em ser jogador, que de repente você olha assim, você está do lado do seu ídolo. É Sem uma coisa, dúvida. assim, indescritível. Então, assim, eu tive essa honra de jogar ao lado do meu ídolo de infância, que foi o Roberto Dinamite. Eu vi Romário surgir para o futebol. Eu morando lá dentro, eu assisti os treinos. Pô, 87 anos no Vasco, o meio campo do Vasco era Dunga, Giovani e Tita. Ataque Mauricinho, Roberto e Romário. Eu ficava ali, assim, extasiado assistindo o treino, nem piscava. Porque, pô, olha o prazer que eu tive de assistir esses caras jogando. Então, assim,
muita história boa, sabe? A gente cresceu ali dentro, o Vasco é a minha segunda casa, né? Eu falo para todo mundo isso. A minha história com o Vasco, ela ultrapassa o lado do torcedor. Está sendo muito difícil para mim ver o Vasco passar por essa fase tão difícil desses rebaixamentos. Essa palavra rebaixamento nunca passou perto da gente lá, nunca. A gente sempre disputou título. A minha geração, se a gente ficasse em vice, em terceiro, a gente ficava pé da vida. A gente sempre entrou para ganhar tudo. Lógico que a gente nunca ganhou tudo, mas a gente sempre entrou para ganhar. Era uma geração que, se eu falei os nomes aí, está marcada na história do clube, né? O resto da vida. E como eu falei para você, você fez parte realmente de uma das gerações mais vitoriosas, né? Qual era o segredo daquele grupo ali que conquistou vários títulos ali, aquela garotada? Bom, eu acho que primeiro a qualidade, né? Infelizmente o futebol caminhou para um rumo onde hoje você pega um jogador que tem porte físico, ele é escolhido, e o outro que de repente tem mais bola, é baixinho, não tem muito corpo, vai ficando para trás, né? Hoje a parte física ela conta demais. Lógico que na minha época isso já começava a acontecer também, mas não da forma que é hoje. Hoje o futebol é uma correria desenfreada, né? Hoje a gente vê poucos jogadores assim com talento nato mesmo, né? Aquele jogador que bota a bola no chão. Eu sempre fui um jogador técnico, né? Eu sempre fui um jogador de armação, mas que batia muito bem na bola, batia falta, escanteio. Inclusive, o título da Copa São Paulo, eu bati o escanteio, eu fui um dos cobradores de pênalti na final contra o São Paulo no Pacaembu. Então, assim, bola parada era comigo, né? E hoje a gente vê isso muito difícil, ver um jogador, hoje um cobrador de faltas, quase não tem mais, quase não vê mais gol de falta, quase você não vê mais um jogador técnico que arma o jogo, que pensa o jogo. Eu era esse jogador, né? Eu fui 10 do Vasco em todas as categorias, cheguei a ser capitão. No profissional joguei com a 10. Pô, isso para mim foi uma honra muito grande. Só que eu entendo que o futebol mudou muito, né? E eu sempre fui um jogador que me cuidei muito, eu sempre corri muito, eu sempre me sacrifiquei muito pelo time. Até nesse time mesmo que a gente foi campeão da Copa São Paulo, a gente jogava no 4-3-3. Eu comecei a jogar tipo de segundo volante. Era Leandro Ávila, Viana e eu, para poder dar liberdade para o Valdir, para o Hernandes, para o Pedro Renato, para o Denilson, Jacozinho, porque os caras eram acelerados, os caras corriam muito, então alguém tinha que pensar, alguém tinha que correr ali no meio campo, né? Então eu até me sacrifiquei um pouquinho nessa época para poder o time andar, né? Para poder, eu joguei um pouquinho mais recuado, jogava meio que como um terceiro, segundo homem de meio campo, mas chegava na frente também, batia em gol. Mas hoje o futebol mudou muito, né? Hoje se prioriza muito a parte física em prol da parte técnica, né? A gente vê isso aí hoje muito latente no futebol. É verdade, sem dúvida. Vou falar um pouquinho agora como foi essa sua transição para o profissional, né? Eu me lembro na época, como você já falou, né? Você assim, tinha essa disputa sadia com o William, com o Bismarck, né? Que eram absolutos na função. Como foi para você, ainda garoto, né? Buscar um lugar ao sol e enfrentar essa forte concorrência? Sempre foi muito difícil, né? Porque eu tinha consciência que o William Bismarck eram dois ídolos do clube desde sempre. Quando eu cheguei no Vasco, o William Bismarck já eram ídolos nas categorias de base. A torcida já meio que idolatrava os dois, né? Os caras pegavam todas as seleções de base. Então, assim, eu sabia que eu ia penar para chegar lá, né? Inclusive, tinha muita dúvida se eu ia chegar no profissional em função disso, porque eles eram... a diferença minha para o Bismarck é de 3 anos e para o William de 4 anos. O William de 68, o Bismarck de 69 e eu sou de 72. Então eu sabia que essa curta diferença poderia me prejudicar, mas eu acreditava que mais cedo ou mais tarde eles poderiam ser vendidos e tal, e poderia aparecer uma brecha como foi. Eu subi para o profissional muito em função das conquistas, né? Porque nós conquistamos tudo e tinha muito time atrás da gente. Então, quando a gente subiu para o profissional, nós subimos 12, 13 jogadores, o time titular e mais 2, 3 jogadores daquela equipe que conquistou a Copa São Paulo. Vinha por trás uma geração muito boa com Hernandes, Ian, Gian, Pedro Renato, Jardel, já vinha por trás. E por trás desses, já chegando Felipe, Pedrinho. Olha só a qualidade das categorias de base do Vasco. E, assim, todos os jogadores que fizeram história no clube, que conquistaram, né? Então, assim, a concorrência, meu amigo,
Eu lembro que eu cheguei a jogar com febre, porque eu não queria dar brecha. Eu sabia que ainda tinha outros jogadores que não chegaram a ter uma longevidade, mas o Luciano, que era um lourinho que jogou no profissional também, o Luciano jogava muito. O Luciano chegou a fazer alguns jogos no profissional, também pegou seleção. O França era um grande jogador. Então, assim, você vê quantos jogadores que eu falei, todos revelados na base, todos que conquistaram, que subiram. E então, era assim, hoje o que a gente vê no elenco do Vasco é uma geração muito boa. Eu vejo hoje o Vasco aí com grandes valores no elenco profissional. A diferença é que não conquistaram tanto como a gente, entendeu? Até agora o Vasco foi campeão de juniores, né? Mas, sabe, falta algo mais, falta uma positividade, né? Pegaram o clube nessa fase ruim. E o que ajudou muito para eu chegar no profissional foi isso, né? Foram os títulos, as conquistas. Até que eu cheguei no profissional, o Botafogo era doido para me pegar. O Bahia fez investida, eu tive proposta de times espanhóis. E o Eurico não queria me soltar de jeito nenhum, porque ele sabia que a gente tinha qualidade, né? Então eu fiquei ali 2 anos amargando a reserva, entrava um jogo e outro, esperando uma brecha. Quando machucava o Bismarck, machucava o William, eu entrava e esperando uma oportunidade, até que chegou em 94, eu fiquei em 92, tive poucas chances, em 93 eu cheguei a ter bastante chance, eu entrava bastante nos jogos, quando jogava um time misto eu estava sempre jogando, e em 94 é que realmente eu conquistei meu espaço com a venda do Bismarck. O Bismarck foi vendido para o Japão, e aí eu fui titular no Brasileirão de 94, tive uma sequência boa de jogos, mas infelizmente aconteceu aí uma contusão, né? No Brasileirão de 94, eu tive uma contusão no joelho, de ligamento, precisei passar por uma cirurgia, e aí que tudo decolou, né? Peguei uma infecção hospitalar. A gente vai abordar isso aí mais à frente para falar então um daqui a pouco. pouco a gente toca nesse assunto. Primeiro vamos falar de coisa boa. Falar das A chegada no profissional foi assim, né? Foi desse jeito, foi com as conquistas, e eu fui esperando o meu momento, mas estava sempre entrando, eu tinha um reconhecimento dentro do clube, tinha um reconhecimento da imprensa, tinha vários clubes me assediando. Naquela época não era igual agora, né? Você ficava preso, não tinha Lei Pelé. Então, meu passe era do Vasco. Eu poderia ter saído antes de 94, o Botafogo em 93 fez uma investida muito. Eu cheguei a dar entrevista, o Eurico ia me emprestar para o Botafogo, porque eu estava realmente tendo pouca chance e eles sabiam do meu potencial. Então ele conversou comigo se eu queria. Eu falei, não, eu quero jogar. Eu estava agoniado, né, esperando a minha chance, não chegava. E era difícil, porque um elenco que tinha Leandro Ávila, Luizinho, Bismarck, William, eu queria jogar. Então eu estava ali esperando a minha chance, e a chance não chegava, e eu entrava 20 minutos, 15 minutos, e eu sabia que eu tinha potencial para ser titular do Vasco, né? Então eu queria jogar. Então aquela novo, né, garoto querendo mostrar serviço, só que a chance não apareceu, e ela foi aparecer só em 94 mesmo, que foi quando o Bismarck foi vendido. Que aí eu realmente tive chance de ter uma sequência de jogos no Brasileirão, mas assim, tive a minha carreira interrompida. Sim, antes da gente entrar em 94, deixa eu te perguntar uma coisa. Em 92 você jogava no profissional, às vezes você voltava para o Júnior, né? E quando precisavam, você voltava de novo para o profissional. Como é que você lidava com essa situação para que não deixasse a peteca cair, né? Acreditando no seu potencial? Eram 2 realidades bem complicadas, né? Eu lembro que eu viajei com o Vasco para jogar a Copa do Brasil. Nós fizemos um jogo da Copa do Brasil contra o São Raimundo, lá em Manaus. E no profissional, né? Aquela regalia, você viaja de avião, fica em um hotel 5 estrelas, come do bom e do melhor. E aí a gente estava disputando a Taça BH de juniores. E o Vasco foi avançando. Quando chegou na semifinal, estávamos eu, Pimentel e Valdir no profissional. E aí, quando chegou na semifinal, falou assim: vocês vão descer para jogar a semifinal e se chegar à final da Taça BH. E o elenco estava lá em Ipatinga, né? Aí nós chegamos de viagem da Copa do Brasil, enfiaram a gente dentro de um ônibus lá, eu, Pimentel e Valdir, chegamos lá em Ipatinga.
a realidade. A gente estava num hotel 5 estrelas no dia seguinte, no outro dia a gente estava dormindo num ginásio, um monte de beliche, tomando um café, um pão com manteiga, um café com leite, e no dia anterior a gente estava com aquele banquete de um hotel 5 estrelas lá em Manaus. Então era essa disparidade, né? Mas a gente foi, né? Os amigos estavam lá, a gente foi de boa, conquistamos o título, vencemos o Atlético Mineiro na final por 4-1, conquistamos a Taça BH, que é meio que hoje a Copa do Brasil de juniores, né? Porque naquela época era o seguinte: a Copa do Brasil era a Taça BH e o Campeonato Brasileiro era a Copa São Paulo. Nós ganhamos os dois. Então, para todos os efeitos, nós fomos campeões da Copa do Brasil de juniores e do Campeonato Brasileiro de juniores, porque eram as duas competições que agregavam os grandes clubes do futebol brasileiro. E aí a gente sentia esse choque de realidade, né? No profissional, com aquela mordomia, com todo aquele aparato, e a gente voltava nos juniores, aquela atadura velha, aquele uniforme sambado, alojamento, comida ruim, mas isso fez parte do nosso crescimento, né? Não era fácil não, mas a gente se sacrificava, eu, Pimentel e Valdir, descemos, jogamos a semifinal e a final, conquistamos a Copa BH, depois voltamos para o profissional. Aí, quando tinha um jogo mais importante, precisava um clássico, a gente descia para jogar. Então, foi assim em 92, aí em 93, definitivamente, a gente foi incorporado aí ao elenco. E aí você também participou do tricampeonato, né, do Vasco, né? Teve uma importância. Sim. Não foi titular, mas entrava, né? Quando era requisitado. Uma experiência importante também, né? Em 93, eu entrei num jogo contra o Itaperuna, estava muito difícil o Campeonato Carioca. A gente estava perdendo de 1-0, lá em Itaperuna, um jogo à noite, campo apertado. E aí, no segundo tempo, entramos eu e Jardel. Eu fiz a jogada do gol da vitória. Eu peguei uma bola, fui no fundo, cruzei, o Jardel entrou de cabeça, fez o gol da vitória. Então, assim, a gente teve participações, né, importantes naquela conquista. Eu não fui titular, acho que em um jogo, mas entrei em alguns jogos e dei a minha contribuição. Já em 94, não. Já em 94 eu já tive mais chances, já joguei mais. Mas participei dessa campanha do Tri, que para mim foi muito bom porque deu continuidade, né? A gente veio de uma sequência de títulos nas categorias de base e já emendamos títulos também nos profissionais, quer dizer, então todo mundo ali saiu ganhando, né? Só que aquela época era uma realidade, né, Marcos? A valorização financeira, nossa, era bem abaixo do que se paga hoje. Hoje você vê um garoto desse aí que está subindo aí, Thales Magno, os caras ganham 100, 150 mil por mês. Na nossa época, esse era o salário do craque do time. A gente ganhava menos, né? A valorização era outra, né? Não existia tecnologia, não existia celular, a gente era totalmente diferente, né, da realidade de hoje. É verdade. E nesse meio tempo aí, né, você teve a oportunidade de jogar também com jogadores consagrados, talentosos, como você disse, e um deles foi o falecido Denner, né? Como foi jogar ao lado dessa fera aí? Nossa, poxa, foi um grande prazer, um amigo que eu fiz no futebol, inclusive, assim, ele chegou no Vasco, né, em pouquíssimo tempo, conquistou a torcida, conquistou a nós com aquela alegria, com aquele jeito dele irreverente de ser, brincalhão, e veio a falecer. Eu concentrava com ele, inclusive, né, na véspera do falecimento dele, a gente concentrou junto no quarto, foi um jogo, véspera de jogo Vasco-Fluminense. Não lembro se o jogo foi no sábado ou no domingo, mas eu estava lá com ele no quarto no sábado, a gente brincava, conversava, trocava muita ideia, ele contava as histórias dele para mim, as minhas para ele. Jogamos no domingo ou no sábado, não lembro direito. Aí ele foi para São Paulo e aí a gente ia treinar, acho que na terça ou na segunda-feira de manhã, e tocou o interfone lá do meu prédio, né? O porteiro falando, cara, liga o rádio aí porque aconteceu uma tragédia, um amigo teu faleceu. Falei, que isso, cara? Eu saindo para o treino, aí entrei no carro, liguei o rádio, vi a notícia do falecimento dele, na mesma hora eu peguei o carro, fui lá para a Lagoa, chegando lá, aquela cena triste, né? Dele falecido ali em frente ao antigo Tivoli Park. Foi assim, muito difícil para a gente, foi chocante, porque primeiro que era um amigo que eu fiz, né? Um companheiro de time, e perdemos assim
um talento que seria, com certeza, camisa 10 da nossa seleção, ia brilhar, com certeza, num grande clube europeu, porque o talento do Denner era algo indescritível. Era um cara assim que era para parar ele, meu amigo. Era só na pancada mesmo, não tinha. Era muito rápido, era muito habilidoso. Ele conseguia fazer dribles desconcertantes que desmontava a defesa adversária. Então, assim, foi uma perda assim, para o Vasco muito grande para nós, né? Enquanto companheiros dele. Se não me engano, ele ficou menos de um ano com a gente, mas em pouquíssimo tempo. Eu já conhecia ele da Copa São Paulo, né? Porque o Denner, se não me engano, era um ano mais velho que eu, e um ano antes a Portuguesa tinha conquistado a Copa São Paulo. Em 91 a Portuguesa conquistou, e em 92 nós conquistamos. Então, já conheci o Denner da Portuguesa, aquele Denner que arrebentou, e, poxa, jogar do lado dele foi um prazer e deixa-se muita saudade realmente na gente. E um jogo que ele arrebentou foi lá na Argentina, né? Naquele contra o New Old Boys, do falecido Maradona também. E eu me lembro você até tirando uma foto lá desse monstro sagrado do futebol, né? Como é que foi para você aquele momento ali? Ah, sim, essa excursão marcou muito, né? Porque, poxa, Maradona era um ídolo meu também, né? Do futebol, era canhoto como eu. Nossa, naquela época já era consagradíssimo, né? Praticamente ganhou a Copa de 86 sozinho com a Argentina. E quando a gente foi jogar lá, né? Eu e Jardel fomos tirar foto com ele. E a turma, né? Gosta de caçoar, né? Aí os caras, pô, que boleirão, vai tirar foto com o jogador. Eu falei, meu amigo, vocês vão se arrepender de não tirar foto. E o Denner, naquele jogo, né? Nós jogamos, o jogo foi lá em Rosário Central contra o New Old Boys. O Denner acabou com o jogo. Você sabe a rivalidade que existe entre Brasil e Argentina, né? É uma coisa assim muito forte. Quando a gente desembarcava na Argentina, a primeira coisa que eles falavam era: Maradona jogou mais que Pelé. Era a primeira coisa que eles falavam pra gente, era isso, já para provocar. E naquele jogo, o Denner ele fez uma jogada que ele desmontou a defesa da Argentina, ia caindo, parecia dominó, ia caindo um para lá, outro para cá, e a bola caprichosamente não entrou. Ao ponto que o Maradona olhou para a torcida e fez assim, ó, bate palma, porque é um talento. Terminou o primeiro tempo, o Maradona foi lá cumprimentar ele, e aquilo ali foi marcante, né? Porque o Denner, nossa, ser cumprimentado pelo Maradona, para ele também foi uma realização, né? E aí eu fui lá, peguei a minha máquina, eu e o Jardel, fomos dois lá, tirar foto com o Maradona, e os amigos lá, aí, boleirão, vai tirar foto com o Maradona. Eu falei, rapaz, essa foto tem peso, cara. Depois todo mundo se arrependeu de não ter tirado, né? Mas foi marcante aquela foto, eu guardo com muito carinho, né? Uma relíquia das relíquias que eu tenho aqui do futebol é aquela foto com o Maradona. Até pouco tempo mesmo, quando o Maradona faleceu, grandes veículos de imprensa me procuraram perguntando, né, sobre aquele jogo, sobre aquela foto, porque foi marcante mesmo, né? Poxa, eu acho que para todo mundo, quem não tinha o sonho de jogar ao lado, contra o Maradona, pelo menos, não tive o sonho de não consegui jogar ao lado, mas pelo menos um pouquinho contra ali. Então, foi marcante realmente aquele jogo. Sem dúvida, relíquia mesmo. E outro cara que você jogou, que mais tarde virou ídolo no Vasco, né? Você conviveu bastante, foi o Edmundo, né? Você tem alguma história engraçada de bastidor que você possa contar pra gente? Que tenha vivenciado com essa fera aí? Eu sei que você tem muita, né? Tem muitas, mas eu vou contar uma. O Edmundo sempre foi um cara muito brincalhão, muito alegre, né? A gente já conhecia o Edmundo do Botafogo, de jogar contra, né? Edmundo jogou infantil e juvenil pelo Botafogo e a gente sempre jogava contra, né? E sempre foi um talento, né? Mas sempre teve um histórico, né, de problemas extracampo, de falta, de atraso. E aí ele chegou no Vasco, né? Já nos juniores. Nosso time era muito bom, como você sabe. E ele chegou lá e primeiro treino dele, ele já saiu na mão com o Alê. Lembra do Alê, aquele zagueirão grandão que jogou no Fluminense? 1,90 m. Primeiro treino, ele saiu na mão com o Alê. Rapaz, esse cara é doido, como é que esse cara vai brigar com o Alê? O cara com 1,90 m, ele baixinho, 1,70 m e pouco. Não, ele era invocado, né? Já saiu na mão com o Alê no primeiro treino, já foi afastado. Mas tem um episódio muito, muito engraçado,
que foi uma viagem que a gente fez, né, no Carnaval. Ele queria vir para cá, para a região dos Lagos, né? Eu moro em Cabo Frio, como eu falei. E aí a gente teve folga no Carnaval, mas só que a gente tinha que treinar na segunda-feira de Carnaval. Então nós treinamos no sábado de Carnaval de manhã, no domingo a gente ia ter folga e na segunda a gente ia ter treino à tarde. E aí eu falei assim, bom, já que eu estou de folga, eu vou para Cabo Frio. Aí fui comprar passagem de ônibus, não tinha mais ônibus, tinha esgotado. Aí consegui uma carona para vir para Cabo Frio. Aí ele para mim, pô, Vitor, eu vou lá para Rio das Ostras, arruma uma carona aí e tal, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Aí consegui dele vir de carona, né? Foi até meu pai que foi me buscar e tudo. Quando chegou em Rio das Ostras, ele falou assim, ó, me deixa aqui, segunda-feira, quando você for, vou te esperar aqui no Trevo. E aí tá. Aí a gente tinha horário para treinar, né? O treino, se não me engano, ia ser 3 horas da tarde. Eu falei, então, meio-dia eu tô passando aqui, você fica esperto aí, porque quando a gente está voltando, chega meio-dia, um sol queimando, lá no local que a gente tinha combinado, nada de Edmundo, nada de Edmundo. Eu saí do carro, fiquei procurando, meu Deus, cadê Edmundo? E dando a hora, eu falei, vou embora. Quando eu já estava quase indo embora, eu olho assim, tá ele deitado, com a mochila encostado no coqueiro, lá na beira da lagoa ali de Aruama. Eu fui lá, ô rapaz, vamos embora, tá dormindo aí? Aí entrou no carro, mas era assim. Essa eu posso contar, tem outras mais cabeludas, mas que não dá para contar, não. Ah, com certeza. No futebol tem muitas histórias, né? Algumas ficam presas no bastidor. Muito divertido. A gente brincava muito. Um companheiro, um grande amigo também que eu fiz, né? Graças a Deus ele. O jogo, inclusive, que ele arrebentou foi um Vasco e Botafogo, preliminar do profissional. Era o último ano de juniores dele. Ele estava na reserva. A gente jogando na preliminar no Maracanã contra o Botafogo. Eu tinha feito o primeiro gol de falta. O Celso, centroavante, que depois jogou no América Mineiro, fez o segundo e ele estava na reserva. E aí o Botafogo teve um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo. Pô, aquele jogo 3 horas da tarde no Maracanã, meu amigo. Não é fácil, né? Com -1, já estava 2-0 para a gente. Aí, no segundo tempo, a gente tocando bem a bola, administrando, entrou Edmundo. E naquela época, o presidente do Botafogo era o Emil Pinheiro, né? O bicheiro. E aí ele entrou no segundo tempo cheio de gás, que ele corria muito, tinha muita força, né? Aí um escanteio, Carlos Germano saiu de soco, botou a bola na entrada da área, ele pegou a bola na nossa intermediária de defesa e saiu levando 1, 2, 3, 4, 5, driblou 7 jogadores do Botafogo, entrou com bola e tudo. Aí aquele gol, no dia seguinte, o Washington Rodrigues viu aquele gol, foto no jornal, e disseram para o Emil Pinheiro, olha, esse garoto aí era do Botafogo, foi dispensado. Aí o Emil Pinheiro, quem foi que mandou esse garoto embora? Quero saber. Foram descobrir que foi o Renato Trindade que tinha mandado ele embora, aí foram entrevistar o Renato Trindade, o que aconteceu? Como é um talento desse? Conclusão, chamou a atenção do Nelsinho Rosa, que era o treinador do Vasco, do profissional. Naquela época, o elenco do profissional do Vasco tinha sido campeão brasileiro, né? Foi. Em 89, né? E depois o Edmundo, muitos remanescentes daquela conquista ainda ali. Aí o Nelson puxou o Edmundo para jogar no profissional, ele arrebentou contra o Corinthians, e aí foi. E de reserva dos juniores, para ser quem ele foi, conquistar o que ele conquistou. Então, um jogo, um lance, uma ocasião, gerou todo esse foco em cima dele, e um cara que estava assim, meio que para ser dispensado no final, já era o último ano dele, né, como juniores. O futebol tem dessas coisas, cara. O futebol é oportunidade, né? Verdade. Antes da gente entrar nesse assunto delicado que foi sua lesão, em 94, como a gente já conversou, né? Você estava naquela sequência ótima do Brasileirão, né? Como titular, né? Como é que foi aquele momento ali para você, titular do time do coração? Foi muito legal, né? O treinador na época era o Lazzaroni, né? Eu já tinha subido e voltado para os juniores várias vezes, né? A primeira oportunidade que eu tive foi com o Antônio Lopes ainda, né? Depois passou o Lazzaroni, aliás, antes disso o Joel, né? Quando subi era o Joel Santana. O Joel gostava muito de mim. O Joel foi campeão
brasileiro, campeão carioca em 92, campeão carioca em 93, quando no final do ano ele recebeu uma proposta irrecusável do futebol árabe e quis me levar com ele. Ele gostava muito do meu futebol. Falou, Vitor, vamos. E eu naquela, né, esperando a minha chance, 93, puxa, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu tinha acabado de ser pai, meu filho tinha acabado de nascer. E aí, para o país que ele foi, tinha aquela questão da mulher que não podia entrar, do sheik que se cismasse com a sua esposa que tinha que liberar. Aí eu fiquei, você sabe de uma coisa? Eu não vou, não. A proposta financeira era boa, eu já tinha até conversado lá com a diretoria para ver a possibilidade. Eles falaram, olha, vamos ver, se os caras fizeram uma proposta legal para o clube, para você, a gente vê a possibilidade. Mas eu mesmo não quis ir por conta disso. Aí fiquei esperando a minha oportunidade. Chegou em 94, ela apareceu. Aí já era o Lazzaroni, né? Em 94 foi o Jair Pereira, a gente foi campeão com o Jair Pereira, né, do Campeonato Carioca, depois o Jair saiu, entrou o Lazzaroni. E aí no Campeonato Brasileiro, o Lazzaroni me deu a oportunidade e a gente teve uma sequência de jogos, que foi, assim, foi muito gratificante, né? Porque ali foi realmente o auge, né? Eu chegar onde eu cheguei, porque até então eu já tinha realizado um sonho, que era jogar no meu clube de coração. Agora, jogar nos profissionais, ser titular, botar a camisa 10, que foi do meu ídolo, Roberto Dinamite, nossa, aquilo ali para mim foi o auge, né, da minha carreira, né? Infelizmente, Então, infelizmente, no melhor momento da sua carreira dentro do Vasco, eis que uma grave lesão fez interromper, né, aos 25 anos, infelizmente, né, o sonho de você defender o time do coração por mais tempo, né? Você pode recordar um pouco para a gente como é que aconteceu aquilo ali e que obrigou você a tomar essa decisão? foi tudo assim muito muito estranho, né? Porque a minha contusão, ela foi num lance assim bem casual. Nós tínhamos jogado com o Santos em São Januário e aí teve uma briga da torcida, mataram um torcedor do Santos lá na piscina. Aí nós perdemos o mando de campo, né? Aí o próximo jogo que seria mando nosso foi com a Portuguesa de Desportos. E aí o jogo teve que ser lá em Juiz de Fora, né? Porque tinha aquela história de 150 quilômetros e tal. Aí fomos jogar com a Portuguesa lá em Juiz de Fora. E esse jogo foi o jogo que eu me machuquei. E naquela época só podiam fazer duas substituições, né? Não tinha hoje essa flexibilidade de 3, né? Agora até está tendo 5 por conta da pandemia, mas naquela época eram duas substituições. E aí eu, jogando, a gente estava ganhando o jogo de 1-0. Aí o Ricardo Rocha sentiu, saiu, foi substituído. Depois o França, meio campo, também se machucou, foi substituído. E lá pelo meio do segundo tempo, lá para os 25, 30 minutos do segundo tempo, a gente já tinha feito as duas substituições, não podia substituir mais. O Carlos Germano jogou uma bola para mim assim, na lateral esquerda, eu dei o tapa na frente do Zé Maria, aquele lateral direito que chegou a jogar até no Vasco depois, jogou no Flamengo. Na época era da Portuguesa, chegou a jogar na seleção brasileira. O Zé Maria me deu um tronco e eu perdi o equilíbrio e pisei naquele buraco onde o bandeirinha corre ali, encostado na linha lateral. Meu joelho travou e deu aquele estalo, né? E o jogo foi à tarde, 4 horas da tarde, estava um sol. Bom, eu fui na hora, senti uma dor assim, mas ficou mais dormente, né? O joelho, eu não senti muita dor no momento, né? Aí o doutor Clóvis Munhoz veio, me atendeu, Vitor, como é que tá? Eu falei, doutor, deu um estalo assim, estou sentindo uma dormência no joelho, não sei exatamente o que está acontecendo. Ele, pô, tenta ficar enganando aí, porque não pode mais substituir, já foram feitas 2 substituições. E aí eu levantei, né? Até então não tinha pisado no chão, aí fiquei ali na beira do campo esperando o juiz me dar autorização para entrar. Quando o juiz me deu autorização, que eu pisei no chão, fui de peito no chão. Já não tinha mais joelho, estava tudo solto. Aí saí, ficamos jogando com 10, conseguimos segurar o resultado ali, ganhamos de 1-0 aquela partida. Se não me engano, foi gol do Valdir, do Pedro Renato, não lembro direito. E aí chegamos no Rio, fui fazer a ressonância magnética, chegou-se à conclusão que eu tinha rompido o ligamento e passei pela cirurgia no mês seguinte, acho que em novembro.
E aí aconteceu, né, o pior, né? Eu peguei uma infecção hospitalar na cirurgia, onde eu tive muita dificuldade para recuperar, tive até a possibilidade de ter a perna amputada, né? O doutor Alexandre Campelo, que foi presidente do Vasco, que me operou. E aí ele me deu toda a assistência, me levou para fazer a recuperação lá na clínica dele na ilha. Só que foi muito difícil. Eu fiquei por conta da infecção, eu fiquei com sequelas irreversíveis. Meu joelho ficou com uma folga. Por mais que eu não tivesse precisado amputar a perna, mas eu tive uma redução de massa muscular por conta da infecção e tive que fazer todo um procedimento. Conclusão, fiquei 1 ano e meio parado. Quando eu voltei muito inseguro para pisar, para bater na bola. Foi muito traumático para mim, né? A minha recuperação foi muito traumática. Eu fiquei com a perna dura para poder conseguir dobrar o joelho. Foi um processo muito longo, muito dolorido. Eu fiz toda a fisioterapia na clínica do Dr. Alexandre. Só que isso me deixou com essas sequelas, né? Eu ainda tentei voltar. Aí, quando eu voltei, foi no início de... Passei 95 todo parado, todo. Início de 96 eu fui liberado. O Vasco fez um convênio com o Olaria, né? Então foram vários jogadores, né? O Olaria era chamado até de Vasco B, porque fui eu, Cláudio Gomes, Hernande, Pedro Renato, Preto Casagrande, Bruno Lima, Ricardo Rocha e Charles Guerreiro. Fomos esses 8 jogadores, fizemos um timaço no Olaria, aí contrataram o Ricardo Cruz, goleiro, contrataram o Maciel, que jogava no Bangu. Nós fizemos um timaço para disputar o Campeonato Carioca, e eu ainda voltando, né? Mas assim, chegamos a fazer boas partidas, só que o problema todo é o seguinte: meu joelho, quando eu fazia um esforço muito grande, ele inchava. A carga que um atleta profissional precisa para suportar os treinamentos, meu joelho não suportava. Ele inchava, aí cada vez que inchava eu tinha que fazer uma pulsão, eram 15 dias parado, musculação, e eu não conseguia ter uma sequência. No próprio Olaria, eu joguei 3 jogos, aí o joelho inchou, parei, aí fiquei 15 dias parado, voltava, jogava mais 2, parava. Aí, quando chegou no final do Campeonato Carioca, eu voltei para o Vasco, o treinador era Carlos Alberto Silva, em 96. Aí comecei a treinar de novo com o elenco, treinando bem, comendo a bola nos treinos, viajei com o Vasco uma excursão. Naquela época existia um hiato entre o Campeonato Carioca e o Brasileirão, né? Então a gente fazia aquelas excursões para o Nordeste, aqueles torneios de verão na Europa. Aí eu viajei com o elenco, cheguei a fazer alguns jogos, aí Juninho já estava no Vasco, o Juninho Pernambucano já estava no Vasco, já estava Ramon, né, em 96. Né, o Leonardo, que chegou junto com o Juninho Pernambucano. Eu cheguei a viajar com essa galera. Aí, na excursão, num jogo lá, meu joelho inchou de novo. E aí, quando chegou no final de 96, o meu contrato terminou. Aí o Dr. Clóvis de Munhoz chegou para mim e falou assim: Vitor, olha, eu com muita dor que eu vou falar isso para você, mas você vai ter muita dificuldade para continuar com a tua carreira, porque você vê que seu joelho não está suportando. Quando você faz uma carga grande de exercício, quando você faz um esforço maior, quando o jogo é mais pegado, seu joelho não suporta, ele incha. Então, de duas, uma, ou você vai ter que saber conviver com isso para o resto da sua vida, ou você vai ter que encerrar sua carreira. Eu entendi o recado, né? Ele não quis dizer para mim que ia ser difícil eu continuar, mas eu entendi o recado. Mas foi muito difícil, né? Porque eu fiquei 10 anos no Vasco. Né? O Vasco só dentro de São Januário eu morei 6 anos. Então eu fiquei de 87 a 96 no Vasco. Quando chegou em dezembro de 96, eles não renovaram meu contrato, e aí eu já estava... A imprensa toda sabia do meu problema, né? O mercado se fechou para mim, o América até chegou a manifestar interesse em me contratar, estava montando um bom time naquela ocasião, só que aí eu fui fazer um exame médico, fui reprovado, não me contrataram. Aí resolvi parar de jogar. Ainda fiz uma última tentativa, eu já tinha decidido parar de jogar. Um grande amigo meu estava lá no interior de São Paulo, lá em Franca, e me convidou: Vitor, vamos tentar aqui, eu já conversei com o presidente, vai jogar a Série 2, não tem muita pressão para você tentar. Aquele negócio você nunca aceita de pronto, né, que acabou. Eu muito novo, eu tinha 24 para 25 anos. É muito dolorido você absorver isso, né, toda uma carreira acabar assim, no estalo de dedo.
Aí eu ainda fui para lá, para Francana, eles me deram uma boa condição, era um clube que estava investindo, contratou alguns jogadores interessantes na época, o Malhado, lateral esquerdo, o Tozinho, zagueiro que chegou a jogar até no Vasco, o Paulo César Cruvinel. Nós montamos um bom elenco, e aí começou a acontecer a mesma coisa, joelho inchando, joelho inchando, joelho inchando. Quando chegou no meio de 97, eu cheguei para o presidente e pedi, eu quero rescindir o contrato, vou parar de jogar. E aí decidi mesmo, vi que não tinha condição ali, foi o último cartucho. E aí voltei para Cabo Frio, fui começar uma nova vida, né, do zero. Mas ficou a história, né, cara? Ficou aí, foram 10 anos de serviços prestados ao Vasco, de grandes lembranças, de grandes amigos do futebol. Infelizmente, a minha carreira ficou pelo caminho. Eu sei que eu poderia ter dado muito mais, tanto para o Vasco como para o futebol brasileiro. Mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu absorvo isso. Na época foi muito difícil. Cheguei a entrar em depressão. Esse ano de 97 foi um ano muito difícil para mim, porque eu voltei para cá sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Tinha uma reservazinha financeira, mas não tinha ganho dinheiro para ficar tranquilo no futebol. Daí tive que começar do zero, né? Hoje trabalho no ramo imobiliário, tenho uma imobiliária aqui, e comecei minha vida, né, de novo, mas gostaria muito de ter voltado a trabalhar no futebol, de tentar, de repente, ser treinador. Até recebi um convite aqui da Cabo Friense, num período atrás, aí, como gerente de futebol, né, porque eu estudei administração e tal. Só que não dava, sabe? O retorno que o futebol, num clube de pequeno investimento, dá não é dos melhores, né? Então eu preferi continuar no que eu faço hoje. E ficam os amigos, fica a lembrança, fica as histórias, né? E fica essa grande lembrança do Vasco, né, que está no meu coração pro resto da vida. E o jogador de futebol hoje em dia, a média, né, para parar é 35, 38 anos, né? E você foi obrigado a parar jovem, né? E no seu auge, né? Naquele momento ali, depois que você tomou essa decisão, assim, como é que você fez para superar esse drama, né? Absorver por completo isso aí na tua cabeça? Olha, não foi fácil não, Marcos. Pô, foi muito difícil, conforme eu te falei, né? Eu cheguei a ficar um período aí depressivo. E aí foi a família, cara. Família, eu já tinha filho, minha esposa, minha mãe, meu pai, né? Junto aqui. Eu fiz questão de ficar aqui justamente para ter esse apoio familiar, né? De estar junto com a minha família. Comecei a frequentar a igreja, comecei a participar, né? Trabalhar o meu espiritual. E foi aí que eu consegui devagarinho ir retomando, né? E sair dessa situação toda, né? Mas não foi fácil, não. Foi muito difícil. O primeiro ano foi muito complicado. Mas graças a Deus, depois de um ano e meio, eu consegui superar. Mas, cara, quando tinha jogo do Vasco, eu olhando na televisão, sem brincadeira, eu chorava assistindo o jogo. Chorava. Aí vinha tudo à tona de novo, né? Meu Deus, eu podia estar lá, vendo os meus amigos conquistando o Campeonato Brasileiro, depois da Libertadores, e eu ali, né, de casa, sentado, olhando pela televisão. Foi muito difícil, mas está superado, Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu entendo, né, que não foi mesmo, não era para ser, sabe? Mas eu deixei a minha história, deixei minha marca no Vasco, consegui deixar grandes amigos no clube até hoje, né? Tenho reconhecimento do clube. Hoje eu sou sócio do Vasco, eu faço questão de todas as eleições ir lá votar. Fui nessa última, fui na outra, continuo pagando a minha mensalidade com prazer, porque eu sou Vasco. Além de ter sido jogador do Vasco, eu sou Vasco desde sempre. E eu fui jogar no Vasco por opção, porque eu já estava aprovado no Fluminense, eu preferi arriscar. E tem um episódio engraçado, eu esqueci de te falar isso no início. Quando o primeiro jogo, Vasco e Fluminense, que eu fui jogar, tipo assim, eu já estava aprovado no Fluminense, não aparecia. Naquela época não tinha celular. Então eles ligavam para cá, minha mãe, olha, ele não vai, não sei o que e tal. E os caras não sabiam que eu estava no Vasco. Quando a gente foi jogar Vasco e Fluminense no infantil, que eu entrei em campo nas Laranjeiras com a camisa 10 do Vasco,
o treinador do Fluminense que tinha me aprovado e queria me levar, quando ele olhou para mim, parecia que ele estava vendo um ET. O cara ficou olhando para mim assim, com 2 olhos arregalados, assim, não estava entendendo nada. O que é isso? O que está acontecendo? No final do jogo ele foi lá me chamar. Cara, por que você foi pro Vasco? Cara, não sei o que e tal. Não entendendo nada. Eu falei, pô, você me desculpa, cara, mas eu ia pro Fluminense, estava tudo certo para ir, mas falou mais alto no meu coração. Eu sou vascaíno. E entre jogar no clube do meu coração e jogar no Fluminense, eu preferi arriscar e graças a Deus eu passei e estou aqui. Então, o cara ficou doido quando me viu. Depois, até lá na frente, a gente voltou a se encontrar algumas vezes. Ele, pô, cara, tu me sacaneou. Você me desculpa, cara, mas o coração falou mais alto. Ô, Vitor, por tudo que você vivenciou lá dentro de São Januário, você acredita que se não tivesse acontecido essa fatalidade, você teria feito uma história de sucesso com a Cruz Malta? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque você vê aí, né, a sequência, 92, 93, 94, tricampeão. Aí, 95 e 96, a coisa não caminhou muito bem. Chegou 97, muitos dos meus amigos estavam naquele grupo, campeão brasileiro, depois campeão da Libertadores, campeão da Mercosul. Então, assim, a gente era um grupo vencedor. A gente tinha uma mentalidade vencedora. A gente criou esse hábito gostoso de ser campeão. Então, assim, eu tinha tudo para chegar lá, né? Potencial eu tinha noção da minha qualidade. Ninguém veste a camisa 10 do Vasco se não tiver qualidade, né? Eu acho que eu cheguei lá, não foi à toa. Lógico que foi por talento, pela vontade de Deus, mas porque eu tinha condição para isso, né? Ninguém me ajudou para eu chegar lá. Eu lutei muito para chegar lá. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu comi, eu sei onde eu dormi, eu sei as dificuldades que a gente passou para chegar no profissional do Vasco. Então, na hora de comer o filé mignon, acabou tudo. Mas, com certeza, eu acho que eu tinha potencial para ir longe. E como você falou, você teve que se reinventar, né? Após você encerrar sua carreira, né? Você optou pelo ramo imobiliário. Como é que foi lidar com essa situação aí, com esse processo de se reinventar após jogar futebol? Cabo Frio tem essa vocação, né? A cidade turística. Eu, como cabo-friense, né? Praias maravilhosas, conheço bem a vocação da cidade para o turismo. Então, o meu pai já trabalhava no ramo, então foi a minha salvação, né? Porque ele me deu muita força, me incentivou. Eu comecei a estudar, estudei administração, fiz gestão imobiliária. E aí, graças a Deus, hoje eu estou bem sucedido no ramo, não posso reclamar. A gente tem aqui amigos, né? Conquistou o nosso espaço nesse ramo. Lógico que o futebol está na veia, né? Eu participo aqui de programas esportivos aqui na cidade, comento os jogos da Cabo Friense aqui no rádio, na rádio. Existe uma TV a cabo aqui na cidade que eu participo de debates esportivos. Dentro da cidade, graças a Deus, eu tenho esse reconhecimento. Felizmente, eu parei de jogar faz muito tempo, né, Marcos? Então, a garotada mais nova não lembra, né? Não pegou. Mas pessoal de 35 para cima ainda lembra de mim, ainda consegue aí me reconhecer. Então, aqui na cidade eu tenho, assim, graças a Deus, um bom reconhecimento, sou respeitado e sempre sou lembrado, né? Inclusive no Vasco, né? Toda vez que eu vou no Vasco, né? Tenho ido pouco, em alguns jogos antes da pandemia eu ia, nas eleições eu sempre estou lá e sempre chego lá, algumas pessoas me reconhecem, a gente conversa. Pô, eu tenho fãs do meu futebol de pessoas famosas, cara. Pô, isso para mim, sabe, me deixa muito lisonjeado. Uma vez eu encontrei com o Marcos Palmeira, ator da Rede Globo, que é vascaíno roxo. Poxa, eu encontrei com ele no Barra Shopping, ele chegou para mim, já depois de eu ter parado de jogar, ele, pô, Vitor? Eu falei, sim. Pô, cara, vem cá me dar um abraço. Pô, sou seu fã, cara. Pô, eu ia mais cedo pro Maracanã para te ver jogar na preliminar, cara. Pô, sei da tua história. Pô, parabéns. Pô, ainda bem que... Pô, me agradecendo por tudo que a gente conquistou no Vasco. Isso para mim não tem preço, cara. Então a gente tem, assim, tem outras pessoas, né, que alcançaram a fama aí em outros ramos aí que me reconhecem, que a gente mantém uma amizade até hoje, né, na música. Então, assim, sou amigo de grandes personalidades aí
do mundo business também, né, que naquela época eram nossos amigos. Então, isso ficou, né? Isso ninguém vai apagar, né? Por mais que a minha carreira tenha sido curta, principalmente no profissional, eu tive basicamente aí 2 anos no profissional. Em 92 eu joguei muito pouco, em 93 e 94 eu joguei bastante. Em 96 ainda joguei pouco, alguns jogos nesses torneios aí de verão, e depois a minha carreira acabou. Mas a minha história no Vasco é muito forte. Tanto é que hoje, com a tecnologia, né, a gente tem os nossos grupos de WhatsApp aí. Poxa, é um grupo com o Sorato, com o Mazinho, com o Bismarck, com o Giovanni, né, com essa turma toda, com o Valdir, com o Pimentel, com o Tinho. Então a gente está sempre se falando, a gente está sempre se ajudando, vira e mexe, o companheiro precisa de uma ajuda, a gente chega junto. Então, assim, a nossa história não vai se apagar, né? A nossa história com o Vasco é muito forte mesmo. A nossa ligação. A minha ligação com o Vasco, eu falo para todo mundo, não é de torcedor, é realmente de um filho. Um filho que foi criado dentro do clube. Eu cheguei lá com 14 anos e saí de lá com 24 para 25 anos. Foram 10 anos muito intensos, que jamais ninguém vai apagar. Então, eu sou muito grato ao Vasco. Se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria. E graças a Deus, eu tive a honra de jogar no clube do meu coração, de botar a camisa 10 do clube do meu coração. Isso não tem preço, cara. Isso aí ninguém vai pagar. Sem dúvida. E hoje você, inclusive, recebeu uma homenagem, né, da Vasco Academy, né, aí em Cabo Frio, né? Projeto Escolinhas Oficiais do Vasco, né? Isso. O Vasco tem, né, essa rede de escolinhas oficiais, né? E hoje inaugurou uma aqui em Cabo Frio, né? Sim. E aí o pessoal que está de frente lá me convidou para ser o embaixador. Eu tive lá hoje de manhã, fiz uma palestra lá para a garotada, fui homenageado, recebi lá um troféuzinho, recebi uma camisa personalizada. Pô, e é isso, cara, sabe? Eu acho que a minha história, é o que eu falei ainda há pouco, a minha história com o Vasco é muito forte, as pessoas sabem disso, né? Sabem que eu não passei pelo Vasco, eu tive uma história sólida no clube, que infelizmente foi interrompida, mas nada vai apagar isso. E eu continuo muito ligado, tanto é que eu sou sócio do Vasco, eu faço questão. O pessoal fala, pô, mas eu ajudo, todo mês eu pago a minha mensalidade, eu faço questão de ir lá votar, saio daqui. Essa eleição agora, então, que foi essa confusão, estava marcado para uma sexta-feira, aí cancelou, depois foi no sábado, eu saio daqui, eu tinha tudo pronto para ir, aí não vai ter mais eleição. Quando chegou na sexta-feira à noite, saí daqui no sábado, fui lá no Rio só para votar e voltei, para você ver. Então, é isso, cara. Eu sou Vasco. Vasco é minha vida, Vasco é a minha história, ninguém vai pagar isso. Por mais que hoje eu esteja assim, um pouco distante, né, do dia a dia do clube, pela questão mesmo de morar em outra cidade, de ter uma outra profissão não vinculada ao futebol, mas eu faço questão de manter esse vínculo com o clube, de estar sempre lá quando eu posso, de manter as minhas amizades, porque tá no sangue, cara. É verdade. Em falar em garotada, é interessante ouvir você, né, que conviveu com esses dois extremos, uma palavra para essa garotada que está buscando um lugar ao sol agora, né, mas que precisa valorizar muito a oportunidade de vestir uma camisa como a do Vasco, né? Muitos, por sinal, acabam, por N razões, não vingando, né? Ou até deixando a oportunidade de passar por alguma bobeira, né, extracampo, né? Qual o recado que você deixa para essa juventude de hoje? Bom, primeiro, quem tem talento para o futebol e quer ser jogador de futebol, em primeiro lugar, acredite no teu sonho. Foque naquilo. Marcos, quando eu fui fazer o teste no Vasco, eu cheguei lá voando fisicamente, voando. Eu lembro que os caras batiam em mim e caíam, porque eu me preparei. Eu me preparei fisicamente e psicologicamente. Tanto é que eu fui aprovado com um treino só. Eu subi essas dunas aqui de Cabo Frio com a areia entrando acima do joelho. Porque eu estava focado. Eu falei assim, eu vou conquistar esse sonho, eu vou chegar lá, eu vou arrebentar, eu vou jogar. E eu vi muita gente boa que chegou lá, até mesmo aqui de Cabo Frio, alguns jogadores que eu sabia que tinha potencial para jogar lá, que eu indiquei, que foram até indicados por mim, e chegaram lá, não jogaram, por quê? Porque chega lá, pô, aí se, caramba, Vasco, pô, aqui só tem ET, não, lá é todo mundo de carne e osso.
Então, primeiro lugar, quem quer ser jogador de futebol? Foco. Foco, personalidade para jogar, porque tem que ter personalidade, tem que ter. Para jogar num clube do tamanho do Vasco, não basta ser bom jogador. Tem que ter personalidade, tem que ter qualidade acima de tudo e tem que ter equilíbrio emocional. Então, se prepare psicologicamente, saiba, acredite em você. É isso que eu falo. Agora, não adianta o garoto ser bom de bola e ter uma condição física ruim. Hoje, no futebol moderno, não joga. Tem que estar muito bem fisicamente, voando, para poder seu futebol aparecer. E se prepare psicologicamente. Saiba que lá é todo mundo de carne e osso, como você. Chegue lá e não se fique chocado por estar jogando no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no São Paulo, no Palmeiras. Mostre o seu potencial, acredite em você. Esse é o que eu tenho que falar. E é assim que eu fiz. Foi assim que eu passei. Eu cheguei lá muito pronto, muito focado, acreditando que eu podia e que eu ia vencer. E eu venci. Agora, muitas vezes, o garoto chega lá com aquele medo, sabe? Poxa, mas Flamengo, Vasco, Fluminense. É todo mundo igual, é todo mundo de carne e osso. Agora, tem que chegar nos cascos. Então, de repente, se você não está numa condição física boa, prefiro esperar um pouquinho, se preparar, faça uma preparação psicológica boa para chegar lá e arrebentar. É verdade. E antes da gente terminar, eu queria saber de você uma opinião como torcedor do Vasco, né? O Vitor, torcedor do Vasco. Né? Como é que você está vendo esse time hoje na Série B que não engrenou ainda? O que você acha que está faltando para esse time engrenar aí e botar o Vasco no lugar que ele merece, que é sempre a elite do futebol brasileiro? Em primeiro lugar, Marcos, é muito dolorido para mim, né, cara, ver o Vasco na Série B, cara. Isso para mim é inimaginável. Na nossa época, essa palavra rebaixamento nunca passou perto. Poxa, e a gente cair tantas vezes igual a gente caiu, poxa, é um negócio assim dolorido, dolorido. Mas assim, em primeiro lugar, precisava arrumar a casa fora de campo, né? Essas confusões, toda essa questão de salário. Na minha época, a gente já chegou a ficar 4 meses sem receber. Isso vem de longa data, não é de hoje. Questão de salário atrasado no Vasco é histórico. Isso tem que mudar. O Vasco não pode ter fama de mau pagador. E a gente está vendo aí, né, a atual diretoria tentando, pelo menos, manter isso, né? Eu não vou aqui revelar em quem eu votei, numa questão ética, mas eu acreditava num outro projeto e não ganhou, infelizmente, mas nem por isso eu deixo de apoiar. Acredito que o Salgado é bem intencionado. As pessoas que estão lá estão querendo o bem do Vasco, acho que estão tentando colocar uma nova mentalidade no clube, mas isso não acontece da noite para o dia, né? Isso é um processo. E a gente vem tentando aí de todas as formas. Eu acho que precisa, no primeiro momento, aumentar a autoestima desses jogadores, fazer um trabalho psicológico. Quem joga no Vasco tem que entender o que é Vasco. Ontem eu escutei uma declaração de um jogador no final do jogo contra a Ponte Preta. Pô, o cara ficou satisfeito com o empate com a Ponte Preta, de 1-1. Pelo amor de Deus, meu amigo. Era para a gente estar atropelando. A gente não pode ficar satisfeito com o empate com a Ponte Preta. O Vasco não pode perder de 3-0 para o Operário. Com todo respeito a essas duas instituições. A grandeza do Vasco não suporta isso. Então é isso. Tem que primeiro fazer um trabalho psicológico com essa turma que está lá e falar o seguinte: olha só, isso aqui é Vasco, meu irmão. Tem que entrar ali, tem que comer a bola, tem que atropelar esses caras. Os caras não podem respirar, não podem pensar. É botar 1, 2, 3 e administrar o jogo. Mas não, a gente entra e o time, sabe, começa a perder a confiança. A gente vê os jogadores com medo de arriscar uma jogada, sabe? Falta liderança nesse time. Eu acho que o Castan é o cara que precisa chamar responsabilidade. Ele é um cara que já conquistou Libertadores, jogou no Roma, jogou no Corinthians. Eu acho que o Castan precisa se impor. O Vanderlei, que é o goleiro, né? O próprio Cano, muito calado. Esses caras precisam dar para essa garotada esse suporte. Vamos lá, pô. Vamos. Então, assim, falta essa liderança, falta essa personalidade que eu falei ainda há pouco, de entender o que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não é time pequeno, o Vasco da Gama não é time de Série B. A gente precisa ir para lá e se impor. É lógico que jogando sem torcida, né?
poxa, é complicado. Se São Januário tivesse liberado aquele caldeirão, que a gente sabe como é que funciona aquilo ali o cara vai jogar lá, o cara já entra em campo já com o pé queimando. Então falta personalidade, falta um trabalho psicológico forte nesses jogadores, eles entram em campo sabendo o tamanho do clube, que o Vasco não pode sair de campo satisfeito e empatar com a Ponte Preta, com todo respeito à Ponte Preta. Pô, eu fiquei chocado com aquela entrevista do Michel no final do jogo, com a entrevista do próprio treinador, do Marcelo Cabo. Pô, ele tá vendo evolução aonde naquele time. Então, precisa urgente fazer um trabalho psicológico, chamar essas lideranças e botar esse time para cima, para cima. O Vasco tem que massacrar, tem que marcar pressão, saída de bola. Agora, para isso, tem que estar bem preparado, né? Psicologicamente e fisicamente, porque futebol hoje não se ganha com camisa, não. É verdade. A gente que viu grandes times, né? A grandeza do Vasco tem que falar mais alto sempre, né? Pô, eu também. Não dá para admitir o jeito que o Vasco está jogando aí, não. Eu estava até no início do Carioca ali, achando que a gente esse ano ia fazer bonito, sabe? Que a gente ia chegar na Série B atropelando. De repente a coisa desandou de uma tal forma, sei lá. E hoje não dá para reclamar de salários. Até onde eu sei, os salários estão em dia. Né? Está se dando uma estrutura. Hoje já tem um CT para treinar. A gente não tinha, a gente treinava dentro de São Januário. O gramado nosso era péssimo, a gente jogava em rala-coco ali, ó. Então, hoje os jogadores têm toda uma estrutura, todo um suporte, uma tecnologia a seu favor, centro de treinamento. Ano passado os caras viajavam de voo fretado, cara. Nunca aconteceu isso na nossa época. Pô, e o time consegue cair. Então, precisa, de uma vez por todas, trazer jogadores identificados com o clube, dar personalidade a esses jogadores, dar suporte psicológico para que eles, dentro de campo, saibam que eles estão defendendo um dos maiores clubes do mundo. Pô, nós temos mais de 20 milhões de torcedores, cara. Me diz aí quais são os times no mundo que tem mais de 20 milhões de torcedores. Você conta nos dedos. Entendeu? Então, falta isso. Falta esse entendimento, falta essa força. Eu via no discurso do Vanderlei isso, mas aí era uma situação política conturbada, salários atrasados. Aquilo que o Vanderlei falava tem que ser falado todo dia. Esses caras precisam entrar dentro de campo sabendo que ali é clube grande. Não dá para admitir o Vasco jogando do jeito que está jogando. Eu fico... Porra, acaba com o meu domingo, cara. Ontem acabou com o domingo de muita gente, com certeza, pela gritaria dos torcedores que eu acompanho as redes sociais. Foram exatamente essas críticas aí, essas observações aí que você também fez, né? Não, realmente, e ninguém quer conviver com o quarto rebaixamento, né? É muito triste para Inadmissível. Para a dimensão que representa o Vasco da Gama, né? Para o futebol brasileiro e mundial, né? Campeão da Libertadores. Eu espero que a gente consiga, agora nesse início de campeonato, né, rever algumas coisas, que ainda dá tempo, né? Para conseguir subir, para não ficar igual o Cruzeiro. O Cruzeiro já está em último colocado, já 2 derrotas. Continua lá, pô, não é possível que a gente não vai subir esse ano, cara. Não é possível. Então precisa urgentemente serem tomadas essas atitudes. Não sei, eu acho que o Marcelo Cabo, para a Série B, seria um bom treinador, porque ele conhece a competição, mas não sei, está faltando alguma coisa que eu não vou saber te dizer. Eu acho que é mais essa questão mesmo de personalidade, de entender o que é Vasco da Gama. Sem dúvida. Bom, Vitor, a gente está chegando ao final desse papo aí. É muita história para contar, mas eu tentei resumir aí, né? Eu queria te agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui conosco, né? Para mim foi uma honra ter te entrevistado, porque eu acompanhei seu futebol na época. Eu tenho 44 anos, então eu sou daquela época vencedora do Vasco, né? Sempre gostei do seu futebol. Acredito que ia longe também, se não tivesse ocorrido aquela infelicidade. Mas sabe que você é um vencedor. Conseguiu jogar no time que sempre teve uma raiz, né, muito forte. E sem dúvida alguma vai levar para sempre o Vasco no coração. Isso aí é o maior feito da sua carreira, eu não tenho dúvida. Agora eu deixo esse espaço para sua despedida aí, mandar um recado para a imensa torcida do Vasco, que o meu público eu sei que te acompanha, que também tem essa faixa etária aí. Fica à vontade. Bom, quero agradecer, Marcos, a oportunidade, né?
parabenizar você pelo seu trabalho, né? Não só você, como temos tantos outros aí fazendo um grande trabalho. O seu trabalho é um trabalho minucioso, né? Eu sei que você vai buscar informações aí fidedignas, né? Não fica jogando conversa fora igual alguns, você procura trazer a verdade, dar esse espaço para nós, ex-jogadores, e dizer para a torcida do Vasco que a gente precisa apoiar. Por mais que seja difícil, a gente precisa de uma vez por todas acabar com essa história de corrente política dentro do clube. Nós precisamos nos unir. Quem apoiou o Leven, quem apoiou o Salgado, quem apoiou o Campelo, é Vasco. Nós precisamos acabar com a politicagem dentro do clube, nós precisamos reerguer o nosso clube. Então, se associe ao clube, procure ajudar, procure colaborar com o clube, porque é a única forma da gente superar esses obstáculos. Por mais que eu não tenha votado no Salgado, mas eu continuo sócio do clube, continuo pagando a minha mensalidade, continuo participando das campanhas, né? Mesmo não tendo muito contato lá, porque eu moro longe, mas eu faço questão, porque eu sou Vasco, a minha família é Vasco, aqui em casa o papagaio é Vasco, a minha esposa é Vasco, meus filhos são Vasco. Poxa, eu tenho uma filha de 21 anos, ela é mais Vasco do que eu, e viu pouco o Vasco ganhar. Isso para mim dói no coração, entendeu? Então, assim, a gente precisa resgatar isso. Eu quero que os meus netos vejam o Vasco que eu vi, o Vasco que eu joguei. Então, para isso, não tem outra solução, meus amigos. É apoiar, é torcer, não virar as costas para o clube, é nos unirmos. Então, peço à torcida do Vasco, a grande, imensa torcida do Vasco que nos escuta, aproveitando a audiência aí do seu canal, Marcos, vamos nos unir, vamos apoiar, vamos financiar o nosso clube. É a única forma da gente voltar a ser o Vasco que a gente sonha, da gente reerguer. Independente se você voltou em A, B ou C. Apoie o seu clube, não vire as costas para o seu clube. O Salgado falar, vamos apoiar. Nas próximas eleições a gente vê o que vai acontecer. Esse é o meu recado. Deixo aí o meu abraço a toda a torcida vascaína e podem ter certeza. O Vasco está aqui e não vai sair jamais. Agradeço a você, Vitor. Muito obrigado pelas palavras. Realmente aqui é trabalho sério. Eu não gosto de enganar o público. Sei que acontece muito por aí, mas eu prefiro crescer com dignidade, seriedade aí na informação e trazendo aí sempre os ex-jogadores. Eu gosto de valorizar essa base vencedora aí. E em breve vão vir outros, né? Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo também. Continuem se inscrevendo em nosso canal, deixando aquele like, compartilhando os vídeos. É muito importante a sua presença aqui conosco. Muito obrigado a todos, grande abraço e até a próxima.